Aguardar aqui o Teams me informar. Então, ok, nosso encontro está sendo registrado a partir de agora. E aí, pessoal, né, depois eu vou compartilhar aqui um link para vocês registrarem a presença, para enviar uma declaração de participação. E aí, na mensagem junto, eu vou colocar o link do vídeo. E aí, por exemplo, um colega de vocês, alguém que você sabe que tem interesse em ter informações sobre a licenciatura e que, infelizmente, não pôde estar com a gente aqui hoje, vocês compartilhem um link, tá? Para a pessoa ter algumas informações. Mas a gente está disponível para conversar, eu vou deixar para vocês o e-mail da licenciatura mais ao final, né? Mas eu vou mostrar aqui também um pouco do site, onde que já tem algumas informações, né? Que eu acho que é um bom ponto de partida também para quem quer saber mais sobre essa complementação, né? Mas hoje eu vou, antes da gente de fato conversar, né? Vai ser mesmo uma roda de conversa, mas agora nesses minutos iniciais eu quero expor algumas informações sobre a licenciatura, até mesmo para que todo mundo compreenda, né? Então, para que vem essa formação, essa complementação, eu vou utilizar bastante essa palavra, mas até porque, de fato, ela só é válida quando a gente já é formado em psicologia, quando a gente é bacharel, ou que a gente chama, né, tem a formação de psicólogo ou de psicóloga. Não sei se todo mundo tem essa clareza, né, do que é o bacharelado, do que é a licenciatura, então acho que vale também um pouco dessa informação, até mesmo, né, então tem umas pessoas aqui do primeiro período, né, então que chegaram na psicologia recentemente, e diferente do que a gente faz ao escolher outros cursos, como a geografia, como a história, onde logo quando eu estou me decidindo qual profissão seguir, eu preciso ter uma clareza se eu vou cursar um curso de bacharelado, um curso de licenciatura, porque de fato isso não só condiciona o que eu vou estudar, mas os meus campos de atuação depois, né? Então, se eu faço o bacharelado, por exemplo, na história, que inclusive, né, uma diferenciação que ela só começou a entrar em vigor recentemente, né, na definição dessa profissão aqui no nosso país, mas que antes o historiador, licenciado ou bacharel, ele podia, né, trabalhar não tinha uma divisão mesmo dos ofícios. Mas que, no geral, o bacharelado ele vai mesmo para pesquisa, ele vai para museus, ele vai trabalhar com conteúdos da história, e o licenciado é quem está habilitado para ensinar sobre história. Então, a licenciatura, isso vale para geografia, isso vale para biologia, isso vai valer para a gente aqui na psicologia também, mas de um modo diferente, por isso que eu estou contando um pouco desse processo. O licenciado, então, é quem teve a formação para se tornar professor ou professora. Então, é quem tem a habilitação para lecionar conteúdos de uma área específica. Só que, diferente de como é na geografia, na história, nessas outras, né, profissões que eu estou utilizando aqui como exemplo, a gente não escolhe cursar licenciatura ou bacharelado em psicologia antes de entrar no curso de graduação. Porque, diferente de como é na história e na geografia, que a licenciatura ela é uma opção mesmo do curso, no nosso caso, ela só é uma complementação. Então, na verdade, eu preciso ter o bacharel para a licenciatura, de fato, valer. E eu gosto até de ressaltar algo quando eu trago essa informação, porque os nossos estudantes que começarem a cursar a licenciatura, né, pelo terceiro período, pode acontecer deles concluírem a licenciatura antes de concluir o curso de graduação, a formação de psicólogo ou bacharelado. Só que concluir a licenciatura antes é ótimo, né, na sua organização, aí né, na sua vida de estudos, né, no seu plano mesmo, né, a cada semestre, mas a licenciatura ela só passa a valer depois que você colar grau no bacharelado. Então, mesmo que eu termine antes, eu não posso trabalhar com nada enquanto eu também não tiver o diploma aí de graduado ou graduada em psicologia. Então, no nosso caso, a licenciatura ela é uma complementação. Então, é algo que a gente decide fazer. Eu vou carregar aqui uma apresentação já com essas informações mais sistematizadas, mas que, de fato, ela serve para ampliar as minhas possibilidades de atuação pós-formatura. Então, quem faz só o bacharelado, né, que é a formação de psicóloga, que é o que vocês estão fazendo até aqui em grande maioria, né, isso vai autorizar vocês a atuarem como psicólogas, prestando atendimento em políticas públicas, na clínica, nas organizações, nos hospitais, e nessa infinidade de campos aí que a diversidade da nossa formação permite.
E quem fizer a licenciatura, para além disso, que já faz parte do ofício da psicóloga, vai estar apto também a lecionar no nível fundamental, no nível médio, nos cursos técnicos e também na educação infantil, conteúdos relacionados à área da psicologia, né? Então, hoje as nossas escolas particulares, em grande maioria, elas já têm disciplinas de psicologia, tanto no ensino fundamental, na educação infantil e no ensino médio. E quem leciona essas disciplinas, então, precisa ter, né, a formação da licenciatura. E está em discussão também a entrada da disciplina de psicologia no ensino médio, nas escolas públicas, né? Então, porque até com a reforma do ensino médio, a criação dos itinerários formativos, as escolas particulares, até mesmo por um diferencial de mercado, elas já implementaram esse conteúdo, né? Na educação pública, que ainda não, embora há disciplinas que um psicólogo licenciado poderia assumir, ainda não tem essa exclusiva. Isso está em discussão. Mas tem uma outra questão que eu acho que é fundamental, né? Vocês devem ter acompanhado aí no final de 2019, que o retorno da psicologia e também da assistência social às escolas públicas, né? Não vai ser, a princípio, para esse formato de sala de aula, mas certamente num processo seletivo, num concurso público, quem tiver a licenciatura é um diferencial também de currículo, né? Para se oferecer. Então, eu estou trazendo essas informações, mas eu vou ressaltá-las, né? Deixa eu carregar aqui o arquivo da apresentação. Qualquer coisa, gente, pergunta, vocês não precisam esperar eu terminar de falar, não. Acredito que o recurso aí da mãozinha deve estar aparecendo para todo mundo, né? Mas mesmo que não, liga o microfone, pode me interromper, pode ligar a câmera, vocês podem ficar bem à vontade, por favor, né? Embora eu vá fazer uma exposição nesse início, a gente está numa roda de conversa, né? Então, para Ô, conversar mesmo. Vilmar, só uma observação. Nós temos aqui um psicólogo que é do Mato Grosso do Sul. Talvez seria interessante perguntar se além dele mais alguém é de outro lugar além da PUC. Dá uma rodada aí. O que você acha? Isso, eu pedi para algumas pessoas irem registrando aqui, não é? Você está falando do Clark, certo? É isso mesmo. Isso, né? O Clark, ele até me escreveu esses dias também, né? E aí eu pedi para as pessoas irem me sinalizando aqui o período, né, que elas estão, mas eu acho que é bacana, uma boa. Será que Alguém tem ligou o gente de outros microfone? lugares também, além da PUC, além do Clark? Hertz Clark. Só Clark, professora, só Clark mesmo. Ah, então tá. Bem-vindo. Obrigada, Que professora bom, Vilmar. Boa tarde, gente. Estou aqui. que bom. Interessado na licenciatura? Sim, eu tenho já o bacharelado há um tempo e eu percebi a necessidade de também adquirir a licenciatura por conta dessa nova legislação, né, que está nos amparando aí, que vai gerar com certeza novas possibilidades de concurso público, seleções, e quem tiver mais qualificado, com certeza conseguirá mais oportunidades também. Que bom. Ótimo. E você já é doutorando, não é? Sim, sou doutorando em psicologia na Unesp de Assis. Estou no Aham. processo da escrita e aí vai ser até um bom exercício retornar à psicologia, que é com a qual eu trabalho aqui no Recife, né? Eu sou técnico em assuntos educacionais na Universidade Federal. Eu trabalho muito com psicologia escolar e educacional com os estudantes da graduação em museologia. Então, faço a escuta deles e todo o processo deles em relação ao ensino-aprendizagem, a relação deles com a universidade, a relação professor-aluno, aluno-professor, e tudo que possa impulsionar ou esteja dificultando esses processos de aprendizagem. Então, a psicologia é fundamental, é crucial nessa caminhada. Ótimo. E eu acho que é super legal uma coisa na sua trajetória, né, Clark? Porque nos ajuda a pensar que, por exemplo, você já tem uma titulação, você está apto para lecionar na educação superior, mas você está exatamente buscando essa habilitação para poder lecionar nesses outros espaços também, né? Que eu acho que isso é uma dúvida também muito recorrente, né, dos estudantes. Então, eu quero dar aula na universidade, a licenciatura ela é um pré-requisito? Para dar aula no ensino superior, na verdade, não,
mas o conhecimento da licenciatura, então, para quem está iniciando essa trajetória, obviamente vai contribuir para a sua formação como professor, como professora, em qualquer espaço, inclusive aqui na educação superior, né? Mas é uma habilitação de fato, né, para esse outro espaço, educação técnica, ensino médio para baixo, né? Eu vou trazer aqui mais alguns exemplos, mas acho super legal isso, claro. A Águida também fez aqui uma pergunta importantíssima. Eu vou falar, tá, Águida, das disciplinas para quem já iniciou e aí no próximo semestre, até porque você é aluna do currículo de 20 semanas, né? E eu vou trazer um pouco dessas informações, porque a gente, então, está no momento com 2 currículos em execução, né? Então, para os estudantes, 17 semanas letivas, que é quem entrou no curso de 2019 para trás, né? Então, está um pouquinho mais à frente, tanto no bacharelado e talvez também na licenciatura. E quem entrou no curso a partir de 2020 está cursando já esse currículo com essa organização de 20 semanas letivas. E aí, inclusive, né, os estudantes deste currículo novo têm, né, o benefício de poder cursar a licenciatura sem custo, né? Os outros, infelizmente, não, mas quem for, então tem um benefício atrelado ao novo currículo, e eu vou detalhar essas informações mais, tá, Águida? Aí eu vou falar dessas disciplinas, fica aí um pouquinho, qualquer questão vocês vão mandando aqui também, por favor. Deixa eu carregar aqui o arquivo. Mas alguém mais quer falar, quer se apresentar? Achei super legal o pessoal do primeiro período que já veio buscar informação, né? Igual eu falei mais cedo, vocês precisam guardar ainda um pouquinho, porque a licenciatura pode ser cursada a partir do terceiro, mas eu acho que muito legal já saber disso agora, até para que vocês se organizem, né? Então, vocês estão cuidando da carreira de vocês, que é fundamental. Deixa eu carregar aqui o arquivo. Há um detalhe importante, Betânia, não sei se todo mundo também conhece a gente, né? Que a gente foi escutando aqui, mas a gente não se apresentou, né? Mas eu leciono atualmente nos cursos de graduação em Betim, São Gabriel e Coração Eucarístico, mas eu estou em umas disciplinas virtuais, uma boa parte de vocês me veem nas lives das sextas-feiras, né? Mas eu sou também assessor pedagógico da licenciatura. E Betânia, né? Betânia é nossa diretora, é a diretora da Faculdade de Psicologia. Não sei se você quer se apresentar, Betânia, também. Sou professora da Praça de São Gabriel e do Corel, e acho que é muito legal vocês estarem atentas à possibilidade da licenciatura, né? Assim, é no primeiro período mesmo que a gente tem que buscar. Quem não buscou no primeiro vai buscando aí pela frente, mas muito legal a presença suas aqui, né? E é uma oportunidade que enriquece de fato o currículo. As experiências de quem cursou licenciatura são geralmente muito ricas e a gente sempre tem retornos positivos. Isso aí, Vilmar. Isso, e Amanda Soares fez aqui uma outra questão interessante, né? Então, a licenciatura seria, então, só para dar aula do ensino médio para baixo. Isso, Amanda, eu vou dar exemplo aqui de alguns campos, depois vou até mandar para vocês. No ano passado, a gente teve uma conversa com uma ex-aluna do curso, que hoje ela leciona e cuida, e ela é coordenadora de uma área da rede do Collegium, né? Que é uma rede, né? De um colégio particular importante aqui de BH, e lá ela leciona uma disciplina que chama psicologia e habilidades socioemocionais, né? E cuida de um laboratório de inteligência, né? Dentro desse mesmo espaço. Super interessante a prática dela. E os nossos cursos técnicos, eu não sei se alguém aqui, antes de vir para o curso de graduação, fez algum curso técnico. Boa parte, né, de pessoas, às vezes, vem para cá, então, segurança do trabalho, patologia, técnica de administração. Os cursos técnicos, praticamente todos têm disciplinas de psicologia, e quem leciona esses conteúdos são profissionais licenciados em psicologia, né? E aqui, acho que até o ponto da minha apresentação,
eu já acabei falando um pouco dessa diferença, né, da licenciatura e do bacharelado. Então, todo mundo, para se formar em psicologia, para ser psicólogo, psicóloga, independente do campo de atuação, faz o bacharelado, que hoje a gente chama, né, de formação do psicólogo ou da psicóloga. E para quem, então, quer ocupar esse outro espaço e está disponível, então, para essa outra vertente de atuação, eu vou falar de algumas seleções, né? A gente já começou a ter alguns concursos também para vagas específicos para pessoas que têm a licenciatura, que eu acho que é uma outra coisa importante, né, de compartilhar com vocês. Mas aqui, então, eu estou falando da formação de professores. E que, então, no nosso caso, é uma complementação que vai habilitar. Então, eu registrei isso aqui, né? Deixa eu ler. Para atuar na educação básica, no nível médio, no curso normal, que é o, né, aquele que forma professoras, né, mas que fora desse espaço nosso da pedagogia, né, e do ensino superior, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, educação continuada. Aqui, por exemplo, eu resido no município de Contagem, né, aqui do lado de BH. Contagem, por exemplo, teve uma seleção muito bacana de um curso para formar profissionais da educação, ou seja, era um curso onde estava se contratando uma licenciada em psicologia, ou um licenciado, né, poderia ser um homem também, para fornecer um curso para professores sobre gênero e relações étnicas e raciais. Né? Então, olha só que legal, né, a oportunidade. Então, foi contratada uma pessoa por um processo seletivo que teria que ter formação e licenciatura em psicologia. Isso é o que a gente chama dessa educação continuada, né? Então, os cursos de aperfeiçoamento, os cursos de atualização, né? Que eles estão aí mesmo, né, em vigor. Os contextos de educação, né, informal, abrigos. Então, a gente não está falando também só de escola, né, mas tem outros espaços para licenciatura, os abrigos, os centros socioeducativos, as instituições comunitárias e alguns outros espaços, né? E eu destaquei aqui que eu estou falando de escolas que são públicas e pensando exatamente nessa alteração política, né? Então, esse nosso retorno, de fato, isso vai ser um diferencial e acredito, né, que isso vai também fortalecer um pouco dessa instauração. Essa disciplina que eu contei para vocês, ela praticamente entrou, tá? A gente teve umas discussões anos atrás. Aquele livro da Nabok, Psicologias, que eu acho que uma boa parte de vocês conhece, ele inclusive seria adotado como o livro didático, né, da psicologia no ensino médio. Mas a gente ainda está lutando, né, para essa instauração. Mas com a reforma feita no ensino médio, a criação dos itinerários formativos, então nas escolas privadas tem várias disciplinas. A disciplina não precisa chamar psicologia, tá? Igual eu trouxe essa experiência para vocês da Natália, que está hoje no colégio, então ela dá aula de uma disciplina que chama habilidades socioemocionais, mas a gente também tem, por exemplo, disciplinas de projeto de vida, então são várias disciplinas que são conteúdos de psicologia, então para esse professor ou essa professora trabalhar. Quem pode... Ok, Betânia. Então, quem pode cursar a licenciatura? Então, qualquer estudante da nossa própria graduação, a partir do terceiro período, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que faz a matrícula, vou mostrar a tela do sistema. E isso, na verdade, é uma oportunidade que é exclusiva para os nossos estudantes e por conta desse motivo que eu estava contando mais ao início da minha fala. A licenciatura, ela só vale quando a pessoa, então, concluiu o bacharelado. Então, como a gente consegue, né, controlar quem está cursando ela durante a graduação, e porque depois, então, da colação de grau, você vai receber um diploma já falando que você é bacharel e licenciado ou licenciada em psicologia, então a gente pode deixar com que o nosso estudante faça a licenciatura simultaneamente. Infelizmente, quem foi estudante de outra instituição, a gente não pode receber, tá? Então, se você que estiver me ouvindo agora for de uma outra instituição, você primeiro precisa se formar, e aí sim, depois que colar grau, você pode vir aqui e só cursar a nossa licenciatura, que é de fato uma complementação. E aí, Carla, é exatamente isso. Então, chegou no terceiro período, vocês já podem cursar a licenciatura. Então, não precisa começar no terceiro, é a partir do terceiro. Então, se você quiser, por exemplo, vamos supor que você já está no segundo, agora eu não lembro se você me respondeu aqui, não respondeu, qual que você está, mas vamos supor que você vá se matricular. Estou no primeiro. Está no primeiro. Ah, não, então você tem que aguardar um pouquinho. Uhum. Mas então,
no primeiro de 2022, você vai chegar no terceiro. Então, no fim do ano, quando você estiver fazendo a sua matrícula para o semestre seguinte, você vai poder já incluir as disciplinas da licenciatura. Mas se você não quiser fazer no terceiro, pode fazer no quarto, pode fazer no quinto, pode fazer qualquer momento durante a graduação. No caso, vocês que são do currículo de 20 semanas, tem uma coisa que é importante, né? Porque se vocês se formarem, esse benefício de poder fazer ela sem curso, ele acaba, tá? Então, tem que fazer ainda antes de colar grau. Mas, às vezes, você atrasa, né, a formatura, né? Então, às vezes, eu oriento alguns estudantes, inclusive quem hoje está no currículo que precisa pagar, quem é ProUni, por exemplo, se você cola grau, a bolsa do ProUni acaba. Mas quem tem bolsa do ProUni, a bolsa contempla a licenciatura também. Então, é melhor fazer enquanto ainda é estudante de algum momento. São 8 disciplinas teóricas e 2 estágios. O currículo de vocês, que é o de 20 semanas, são 7 disciplinas e 2 estágios, tá? Então, Renata, não é algo tão... Eu vou mostrar as disciplinas, o conteúdo, a ordem já já. Não é um conteúdo tão complexo, até porque a gente está falando de educação à distância, que é diferente do regime remoto, tá? Então, vocês aí que estão estudando com a gente nesse momento de pandemia, a gente veio para esse espaço virtual e, embora as pessoas costumam utilizar essa expressão, né, educação à distância, EAD, o que a gente está vivenciando não é EAD, tá? Isso é o regime remoto e ele é contingencial, ele, na verdade, é a nossa alternativa enquanto não for seguro voltar para a sala de aula presencialmente. Mas mesmo que a gente esteja tendo aula pelo Teams ou por outra plataforma qualquer, a gente ainda está fazendo cursos presenciais. A licenciatura não, a licenciatura ela é um curso à distância, então não tem aulas síncronas, né? Então são videoaulas, mas na verdade nem sempre tem videoaula, tá, gente? A educação à distância ela tem formatos muito diversos, então na nossa licenciatura há disciplinas com videoaulas, há disciplinas que é leitura, são algumas atividades, alguns roteiros, não é de fato um conteúdo muito complexo, mas que, de fato, ele exige de vocês uma organização, tá? Não dá para fazer isso aqui de qualquer forma, especialmente quem for estudante, a mesma qualidade que vocês têm para estudar nas disciplinas da formação de psicóloga precisa ter para a licenciatura, inclusive porque as notas vão entrar no cálculo de média de vocês. Diga, alguém quer perguntar algo? Alguém ligou o microfone? Antes de eu ler aqui o que Lívia me escreveu. Diga, Gabriela. Vilmar, eu tenho uma dúvida que é o seguinte, acho que até a Lívia escreveu que é quase igual a dela, só que no meu caso vai faltar só práticas investigativas 1, que é do segundo período, e aí eu vou fazer junto com o terceiro. Ainda assim, eu já poderia começar a cursar a licenciatura? Pode. No seu caso, você já fez o primeiro, você já fez várias disciplinas do segundo e vai chegar no terceiro, né? Isso. Mesmo que você não tenha integralizado o segundo, você já pode cursar a licenciatura sim. Entendi. Obrigada. A Laura ligou aqui também. Quer perguntar algo, Laura? Ai, desculpa, foi sem querer. Não, tudo bem, tudo certo. E aí, deixa eu ler aqui a questão, então, da Lívia. Então, ela é aluna de obtenção de novo título, estou matriculada no primeiro período, mas em razão das dispensas, fiz todas as matérias do primeiro e do segundo nesse semestre. No semestre que vem, farei apenas matérias do terceiro. Então, seria possível começar a licenciatura no 2 de 2021? Pode sim, tá? Então, você está mais do que apta. E aí, igual eu estava falando, né, a partir do comentário da Carla aqui também. Na verdade, a partir do terceiro vocês já podem, né, mas pode começar no terceiro, pode começar no quarto. Eu vou falar um pouco das disciplinas, tá, gente? Porque a primeira que aparece em oferta para vocês, que é a Língua Brasileira de Sinais, inclusive muitas pessoas se interessam em cursá-la, mas elas não querem completar a licenciatura. É uma outra possibilidade, tá? Vocês não precisam cursar a licenciatura na intenção de obter a complementação de fazer tudo. Algumas pessoas dizem, eu quero só aprender Libras, iniciar esse estudo, que na verdade é uma disciplina introdutória, né? Ela é o início, né? Para quem de fato quiser se aventurar pela Língua Brasileira de Sinais, né? Tem que continuar estudando, é como de fato aprender um outro idioma, né? Uma outra linguagem.
Mas, inclusive, tem pessoas que vêm fazer as disciplinas da licenciatura para depois apresentar como atividade complementar da graduação, né, as famigeradas ACGs. Daqui a pouquinho eu vou falar de alguns cuidados desse processo, porque é possível, só que se em um segundo momento você optar por fazer a licenciatura, não dá para apresentar a disciplina da licenciatura como ACG e manter ela na licenciatura ao mesmo tempo. É preciso, então, cursar um outro conteúdo, porque quando eu curso algo e estou apresentando essas horas num outro espaço, fica faltando num outro. Não dá para apresentar a mesma disciplina nas duas formações ao mesmo tempo, tá? Eu vou explicar um pouco mais esse processo. Mas podem sim. Mas aí, como eu estava falando, quem for estudante de outra instituição, então, primeiro precisa, né, terminar o curso, colar grau, e depois pode vir a qualquer momento fazer a licenciatura. Mas, né, se quiser, pode, né, pedir transferência, vir para a PUC e cursar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas para quem já for formado, né, egresso aí de qualquer instituição do país, hoje, inclusive, a gente tem estudantes que estão fazendo a licenciatura que nem estão residindo no Brasil nesse momento. Eu tenho achado isso super legal. Inclusive, a experiência de estágio dessas pessoas, né, a gente tem 2 estágios na licenciatura, eu vou falar deles daqui a pouquinho. O estágio dessas pessoas tem sido muito bacana, até mesmo porque nesse momento, como as escolas estão atuando remotamente, né, então a pessoa está fazendo estágio e ela está lá na Europa nesse momento, mas a escola que ela está fazendo estágio é aqui em Minas Gerais. Mas não precisa ser em Minas, né? Quem for, por exemplo, no caso do Clark, né? Ou de uma outra pessoa de outro estado. O campo pode ser de qualquer parte aí do nosso território. Eu vou falar sobre isso já já. A licenciatura, então, ela soma aí na formação de vocês 80 horas, sendo que 500 são de disciplinas teóricas e 300 de estágio. Às vezes, quando eu falo desse número, parece que é muito, tá, gente? Mas, na verdade, não. As disciplinas que vocês cursam quando o semestre acaba, quem é do currículo novo, elas têm 40 ou 80 horas. Quem é do currículo 17, ou elas têm 34 ou 68. Um curso de psicologia, né, em média, ele tem 4.000 horas. Então, 800 horas, o número assusta, mas, na verdade, isso aqui a gente passa voando, tá? Para quem, por exemplo, tiver no currículo 17 semanas, que a gente já tem todas as disciplinas em oferta, às vezes as pessoas terminam a licenciatura em 3 semestres, não precisa mais do que isso. E até tem esse limite por conta das provas, que eu vou falar dela já já. Então, na verdade, a licenciatura ela pode ser cursada a partir da sua disponibilidade, mas tem alguns aspectos. E aí eu vou até chamar um pouco mais de atenção a respeito do pessoal do currículo novo, porque quem está nessa já organização das 20 semanas ainda não tem todas as disciplinas em oferta, porque a gente está fazendo a transição aos poucos. Então, cada semestre, uma disciplina do currículo 17 semanas migra para o currículo de 20. Aí ela para de ser ofertada no formato 17 e começa a ser ofertada só no de 20. Quem está no 17 semanas e ainda não cursou essas disciplinas, não tem problema, é só cursar de fato a de 20. A gente até enviou um informativo, né, mais ou menos no semestre, pedindo para as pessoas se organizarem, porque, na verdade, o único porém é que, como a disciplina fica com 3 semanas letivas a mais, então o valor dela aumentou um pouquinho, né? Mas para integralizar a licenciatura, não faz diferença alguma, tá? O nosso Centro de Registro Acadêmicos, que é o CRA, ele faz as equivalências. Agora, quem entrou no curso a partir de 2020, precisa esperar, então, essa transição. Se vocês cursarem alguma disciplina no formato antigo, 2 coisas. Primeiro, vai gerar custo para vocês, então não se matriculem nas disciplinas que já passaram por essa transição. E no próximo semestre a gente só vai ter 2 disciplinas, então, para quem está no currículo novo. Quando chegar no próximo semestre, 3, passando uma 4, né? Então essa transição vai ser semestre a semestre, conforme a primeira turma desse currículo for avançando, ela vai se aumentando aí as disciplinas. Então, quem está no currículo novo tem que ter cuidado para não se matricular nas disciplinas no formato antigo por conta do custo que vai ser gerado. E um segundo elemento, embora uma boa parte das disciplinas tenham o mesmo nome, eu vou mostrá-las aqui já, vocês vão ver que quase todas o nome foi preservado, mas teve uma que deixou de existir e tem uma que trocou de nome, mas a carga horária não é a mesma. Então, vocês, no currículo novo, estão fazendo disciplinas com 40 ou 80 horas. No currículo antigo, elas eram de 34 ou 68. Então, se vocês cursarem coisas do currículo antigo,
vocês vão ficar devendo horas, tá? Então, além de gerar custo, não é a mesma disciplina. Então, vou chamar um pouco a atenção a isso, mas eu estou aqui mostrando. Então, as disciplinas são essas. Renata tinha perguntado aí a respeito delas. Então, a primeira é a Língua Brasileira de Sinais. Aqui é o currículo 17 semanas, tá? Eu vou falar um pouco dos dois. Ela não está mais em oferta com 17 semanas letivas, mas ela ainda faz parte desse currículo. E hoje o formato dela, eu coloquei ali 40 mais 40. Como que é essa disciplina? São 40 horas aula e há 40 horas de atividade externa, igual no formato das ACGs, mas que o próprio professor orienta, tá? Então, fazer alguns cursos eventuais de Libras, assistir eventos com intérprete, assistir vídeos, gravar um pouco de material. Então, o professor ele tem 40 horas de atividade para somar, tá? Aqui a essa disciplina. E aí, eu até gosto de falar a respeito dessa nova organização. O conteúdo de Libras, tá, gente, ele é um pouco complexo de aprender. Então, na verdade, ele exige mesmo uma dedicação. Então, não é simplesmente, que legal essa disciplina, tá aqui, não gera custo, vou lá e vou me matricular. Não, então pensem exatamente nesse cuidado, na qualidade mesmo da formação. E vai precisar mesmo da disponibilidade, da dedicação mesmo de um tempo de vida para esse estudo, tá? Então, tem 40 horas aula. Essas 40 horas externas, elas não são tão complexas, tá, gente? O próprio professor, ele orienta, ele deixa disponível algumas atividades e ele vai fazer um pouco com vocês essa validação. Mas aí qualquer conhecimento a priori de Libras que vocês tiverem, né, anterior, né, como uma formação, isso tudo pode ser apresentado para cumprir essas 40 horas aí externas. Aí, junto, a gente tem a disciplina de Tecnologias e Práticas Educativas, que ela vai continuar no currículo novo. Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação do Processo Didático. Essas duas disciplinas que eu falei aqui agora, inclusive, elas são ofertadas por professores da educação, da pedagogia. Fundamentos da Educação, que é a próxima disciplina que vai passar aí para o currículo, né, que está fazendo essa transição para as 20 semanas letivas. Então, aí já até respondendo a questão que a Águida fez mais cedo, no próximo semestre, Águida, a disciplina que você precisa cursar é essa, Fundamentos da Educação, e ela então já vai ter 80 horas. Só que quem vai começar ainda a licenciatura não precisa, então, necessariamente começar mais só com a disciplina de Libras. Se vocês quiserem começar com Fundamentos da Educação, agora também vai ser possível. Ou, às vezes, até fazer as duas ao mesmo tempo, para quem ainda não fez, tá? Mas quem fizer as duas ao mesmo tempo agora, provavelmente não vai ter o que fazer depois, né? Não tem como puxar duas, vai ter que sempre aguardar a transição das disciplinas das 17 para as 20 semanas letivas. Mas, então, já no próximo semestre, a gente vai ter essas duas no currículo novo, e para quem, então, for estudante das 20 semanas letivas, essas duas disciplinas são possíveis de ser cursadas e não vão gerar custo para vocês. Diga, Águida. Só uma dúvida, Vilmar, você vai passar para a gente o código da disciplina? Porque no semestre passado teve essa questão, né, assim, que tinha disciplina de 17, tinha disciplina de 20, e no meu caso não aparecia nem a de 17 nem de 20, então a Mirelle que acabou fazendo o cadastro para mim, mas eu não consegui fazer o processo de matrícula, mas ter o código da disciplina para poder evitar esse tipo de equívoco, né? Se você passar para a gente, eu acho que ajuda bastante para quem está na de 20 semanas, para não acontecer igual no semestre retrasado que eu fiz errado, que eu fiz uma disciplina equivocada. Sim, não, isso é importante, Agra. Eu posso enviar isso para você, sim. Só que esses códigos, eles não são fixos, sabe? Eles mudam. Mas eu já tenho os do próximo semestre. Só que eu vou até mostrar aqui para vocês que o mais importante do que o código é compreender o período. Então, por exemplo, no currículo 17 semanas, essa disciplina é do 6º. No currículo novo, ela é do 4º. Então, é só se matricular no 4º. Mas como não vai existir mais a oferta nela no 6º, então não vai ter erro, tá? Mas no seu caso, isso que aconteceu com a disciplina de Libras não foi bem sobre o código, não. É porque que aconteceu? As turmas, elas têm um tamanho. Quando você foi se matricular, a turma já estava cheia. Então, na verdade, precisou criar turmas novas para te receber, entendeu? E aí, por isso que a Mirelle, né, que foi a coordenadora aí, né, do seu curso, que finalizou para você a matrícula, que a gente precisou esperar o CRA abrir. A gente funcionou com 3 turmas. A demanda foi tão grande
E isso nunca tinha acontecido, né? Não, mas eu sou irregular, né? Porque eu estou fazendo obtenção de novo título. Então, aparecia uma série de disciplinas para mim, mas as que eu precisava não estavam sendo exibidas. Mas está ótimo, eu colo no SEI na Mirelle que dá tudo certo. Isso. Não, que eu acho que aí pode ser também um pouco dessa diferenciação de currículo, porque, infelizmente, o sistema não discrimina, tá? Mas aí eu vou falar com vocês a disciplina e o período já, e aí não vai ter erro, não. Aí antes só de eu escutar a Gabriela, mas que pode sempre acontecer isso, tá, gente, com essas disciplinas, inclusive com fundamentos da educação, esse processo, Águida, a gente tem que aguardar. Então, por exemplo, hoje o CRA criou para a gente uma única turma. Eles só podem criar a segunda, se for preciso, quando a primeira enche. Então, pode acontecer do código ser criado um novo código, tá? E aí esse código eu não tenho agora. É só quando a turma chegar no limite que a gente precisa criar uma nova, aí gera um código novo. Mas aí qualquer um dos coordenadores, ou pode me escrever também, que a gente faz aí o que for preciso, né, para acertar a inscrição de vocês, tá? É esse caminho que você fez mesmo. Diga, Gabriela. Ô, Vilmar, só uma pergunta, se eu entendi direito. Quando chegar no primeiro semestre de 2022, então vai ser criado mais uma disciplina com a carga horária de 80 horas. Então, aí, a cada semestre, vocês vão migrar uma única disciplina para licenciatura, para o currículo novo, é isso? E aí, quando você fala, né, entre aspas, assim, não adianta correr, então, por exemplo, eu que vou começar agora, eu posso fazer no máximo 2, mas quando chegar ano que vem vai ser só uma. E aí eu vou ter que caminhar devagarinho à medida que eu correr essa migração. É isso, então. Isso mesmo, tá? Então, quem tiver no currículo novo, só dessa vez que você vai começar já tendo 2 em oferta. E aí, por exemplo, a turma para trás vai ter 3 em oferta. As meninas do primeiro período vão achar praticamente 4 quando elas começarem, né? Já tendo feito essa transição. Mas, de fato, Gabriela, vale muito a pena ir fazendo uma a uma, porque é conteúdo que você está somando a mais aí na formação de vocês, né? E estudar, né, a gente, de casa, remotamente, a gente sabe que, né, tem sido uma experiência um pouco mais cansativa, que exige mais da nossa autonomia, né, da nossa organização. As disciplinas da licenciatura, por serem EAD, a autonomia de vocês ela é super importante, porque, na verdade, vocês podem estudar qualquer dia, qualquer horário. Obviamente, tem as datas de entrega das atividades dos professores, né? Mas, fora isso, é a organização, é a liberdade mesmo, a autonomia de vocês. Mas que exige um pouco desse empenho. Então, eu até dou essa sugestão, começar o mais cedo possível e fazendo aos pouquinhos, exatamente para que faça o estudo desse conteúdo com qualidade e, ao mesmo tempo, não comprometa o seu bacharelado, né? Porque você já vai estar sempre fazendo 6, 7 disciplinas. Daqui a pouco você vai ter os estágios, né, do bacharelado para fazer também, e a licenciatura também tem seus 2 estágios, né? Mas é isso, deu para compreender, Gabriela? Não, deu sim, muito obrigada. Nada. E o estágio, ele é presencial, assim, em condições normais, né? Vamos dizer assim, sem pandemia, seria presencial. Isso, estágio é em campo, né? Então, você vai ter a professora supervisora, que é no contato EAD, mas o estágio, ele é em campo. E, nesse momento, o campo é virtual, né? Até a gente, de fato, poder voltar presencialmente para as escolas. Eu vou falar dos campos de estágio, de como que a gente tem funcionado, já para todo mundo ter, que acho que é uma outra dúvida recorrente, né? Então, eu faço agora, mas não dá para fazer o estágio na escola, né? Sim, dá. Inclusive, as escolas estão com muita demanda, estão pedindo aí a nossa presença. Mas mesmo quem não conseguir, tá? A gente está correspondendo ao que a gente tem de alternativas para o estágio nesse momento. As professoras têm outros tipos de atividade, né? Então, o estágio ele tem funcionado aí de uma forma super interessante. Eu vou falar dele já. E aí, a Yasmin aqui pergunta, né? Semestre que vem ela estará no 3º período. Então, ela pode cursar apenas Libras ou Fundamentos da Educação? Pode, você pode optar por uma ou pela outra. Mas no seu caso, Yasmin, como as 2 já vão estar em oferta no seu currículo, se você quiser fazer as 2 ao mesmo tempo, pode, tá? No caso, vocês podem, de fato, escolher. Mas, como eu estou falando, a disciplina de Libras ela tem uma complexidade. Então, olha, se eu quiser começar com Fundamentos da Educação, possível, né? Mas
Se eu quiser seguir a ordem direitinho, quer começar por Libras, você pode também, tá? Sem problema algum. Certo? Qualquer dúvida você pode me enviar. Identidade profissional. Diga, pode falar. Ei, Vilmar, boa tarde, tudo bem? Então, Vai só para você. ver se eu entendi, no caso, eu posso cursar Libras ou então Fundamentos da Educação, e se eu começar por Fundamentos da Educação, não vai alterar em nada não, né? Eu falo assim, não vai me prejudicar lá na frente, o entendimento de Não. Libras. Não. E aí depois você volta e faz Libras, tá? Quando você quiser. Pode ser no semestre seguinte, você pode deixar ela por último, você pode ficar... A ordem pode ficar bem confortável em relação a ela. Tá? Entendi. E aí a As gente vai outras, eu não recomendo tanto isso, porque elas têm uma complexidade período por período. Então, por exemplo, vamos supor que estivessem todas já em execução. Então, você que está indo para o terceiro, faz sentido fazer uma disciplina que está lá no nono? Nesse caso, não, tá? Nesse caso, porque aí ficaria, porque esse conteúdo ele é atrelado ao conhecimento da graduação. Então, se essa disciplina está no nono, é porque no bacharelado você vai aprender algo que vai facilitar a compreensão dessa disciplina lá na frente. Mas o contrário não tem problema. Não, entendi. E só mais uma dúvida. No caso, a licenciatura, a gente não precisa necessariamente concluir ela em um único semestre, é isso mesmo, né? A gente vai concluindo etapas por etapas ao longo do curso. Por exemplo, eu começo no semestre que vem e posso terminar lá no 7º período. É isso mesmo, né? Isso. Aí, dependendo da oferta das disciplinas, que eu acho que tem a ver com isso que o Henrique pergunta aqui também, né? A turma que começou agora, que já está no currículo novo e começou a licenciatura esse semestre, vai completar quando estiver chegando no 10º período. As turmas para trás, vocês podem fazer ela com um pouco, igual eu falei, você vai ter a oportunidade de puxar 2 disciplinas, né? E quando tiver os estágios, gente, os estágios eles vão passar junto com alguma disciplina. Então, na verdade, a transição das teóricas vai ser uma por semestre, mas os estágios vai ter um momento que ele vai passar junto com disciplinas. Então, na verdade, até quem está na turma atual vai ser possível concluir no 9º período, né? E quem está nas turmas de trás vai ser possível concluir no 8º, depois concluir no 7º, vai ficar mais rápido. Então, são 10 contando com os 2 estágios, mas quando os estágios forem fazer a transição, eles não contam nisso de semestre a semestre. Quando a turma chegar... Deixa eu mostrar isso aqui, que acho que vai ficar mais claro para vocês visualizar. Mas deixa eu só terminar de ler a lista aqui. Identidade do profissional do professor é uma disciplina que ela não vai existir no currículo novo, tá? Mas ela ainda está no 17 semanas, então daqui a alguns semestres ela não vai estar mais em oferta, mas é porque o conteúdo dela vai ser mesclado com uma outra, que inclusive é uma que eu sou professor, que é a de baixo. Psicologia, cultura e processo de subjetivação. Então, essas 2 disciplinas vão se transformar em uma só, tá? Psicologia e temas contemporâneos de educação. Aqui todas que chamam psicologia, os professores já são do curso, né? Então, essa psicologia, cultura e processo de subjetivação, eu sou o professor dela no momento. Quando ela juntar com a de cima, ela vai começar a se chamar psicologia, cultura e trabalho docente. Psicologia e temas contemporâneos de educação, ela hoje está sendo lecionada pela professora Karina Fidelis, que eu acredito que alguns de vocês conhecem, tanto na Praça, Betim, Corel também. Psicologia, Educação e Inclusão está sendo ofertada pela professora Valéria Freire Andrade, que quem é da Praça São Gabriel também conhece a professora Valéria. O estágio 1, ele está aí sob a supervisão da professora Nilza, que é uma professora da pedagogia, né, do programa então, de educação. E o estágio 2, ele está aí à frente da professora Rosa Maria Correia, que quem é de Betim, quem é do Coração Eucarístico, a conhece provavelmente, né? Que é uma professora nossa da psicologia também. E aí, neste currículo, a disciplina de Fundamentos da Educação ela é pré-requisito para fazer o estágio, só nesse currículo, tá, gente? O currículo novo não tem esse pré-requisito mais, não. Mas é porque esse primeiro estágio, que é um estágio de observação, ele é uma aplicação dessa disciplina, né? Continua sendo no currículo novo, mas ele não é um pré-requisito mais. E o estágio 2, né? Eu preciso primeiro concluir o estágio 1 para fazê-lo. Tem alguns estudantes que a gente quebra esses pré-requisitos. Então, por exemplo, estudante com ProUni, que está no 10º período, que quer formar, e às vezes a gente autoriza, mas é preciso fazer um pedido formal, tá, gente? Me inscrever para a gente fazer a autorização e permitir aí a matrícula, né, no sistema. Isso aqui é a ordem do currículo atual de disciplinas, né? Então, vejam aqui que
começa no terceiro e termina lá no oitavo. Mas vejam aqui que o estágio 1, ele está junto de uma disciplina no sétimo, e o estágio 2 está junto de uma outra disciplina no oitavo. Então, essa transição, quando ela for ser feita para o currículo novo, vai se efetivar, então vai ser um pouco mais rápida, tá? Maria Luísa falando que a professora Rosa é maravilhosa, né? Ela trabalha, ela se dedica bastante aos estágios, né, gente? Então, vocês vão gostar bastante aí de estar com ela. E aqui já falando um pouco do currículo novo. Então, ele tem uma disciplina a menos, porque, de fato, 2 disciplinas se tornaram uma, mas continua com a mesma carga horária, tá? A gente aumentou 3 semanas letivas. A ordem modificou um pouquinho. Então, é Língua Brasileira de Sinais no terceiro, Fundamentos da Educação, que no anterior era no sexto, agora essa disciplina vai ser ofertada no quarto. Tecnologias e Práticas Educativas no quinto. Então, ela é a próxima a fazer essa transição, tá? Então, quem hoje está nas 17 semanas, se ainda quiser cursar essa disciplina com 68 horas, o próximo semestre é o último dessa oferta, tá? A partir de 2022, já vai fazer ela com 3 semanas letivas a mais. Aí o estágio, né, ele vai migrar junto com a disciplina nova que vai ser implementada, que é Psicologia, Cultura e Trabalho Docente, que essa então ainda não existe, né? Psicologia e Temas Contemporâneos da Educação vai continuar no oitavo, e o estágio 2 vai estar atrelado a esse período, então ele vai ser adiantado, e aí a última disciplina vai estar sendo ofertada no nono. Mas depois, obviamente, quem tiver para turmas mais atrás, se quiser adiantar disciplinas, tá, gente? Não tem problema. Mas sempre levando em consideração isso. Não puxem disciplinas que estão num período muito distante de onde vocês estão na graduação, senão vocês vão achar a disciplina difícil, tá? A formação em si não é muito complexa, então dá para aprender, né? Vocês vão ver que o conteúdo ele é muito próximo do próprio bacharelado, mas, obviamente, porque ele tem essa estrutura, né? Então, se você está puxando algo que está muito ali na frente, então significa que você pulou, né, algum conhecimento aí no meio do caminho. E só para eu organizar, mas eu já falei disso aqui, né? Nos 2 currículos, o que é diferente? As disciplinas de 68 passam a ter 80 horas, as disciplinas de 34 passam a ter 40, algumas disciplinas, como Fundamentos de Educação, trocaram de período. A carga horária dos estágios aumentou um pouquinho, não muita coisa, exatamente porque a gente tem 3 semanas a mais de aula, né, por isso. E a disciplina de Psicologia, Cultura e Processos de Subjetivação e Identidade do Profissional Professor se tornarão uma só. Psicologia, Cultura e Trabalho Docente, né, que eu vou ser o professor dela. Alguém ligou, quer perguntar algo? Vilmar, eu não sei se você respondeu umas perguntas mais antigas. A Lívia fez uma conferência do que ela entendeu e a Yasmin Franciele também. Eu acho que as duas ficaram sem... Ah, sim, você fala que a Lívia, se ela matriculou em 2021, preciso fazer essa licenciatura do grupo de semanas letivas, no momento posso fazer Libras ou Fundamentos da Educação. Isso, eu respondi essa, e a da Yasmin também. Yasmin, ela até ligou o microfone também e... São 2 Yasmin. E complementou. Deixa eu ver aqui. Eu acho que respondeu a Emanuele. Deixa eu ver aqui, Yasmin Franciele, né? Cursei Libras como optativa no 2º período. Para adicionar a licenciatura, eu preciso fazer a Libras de novo? Ah, então, ótimo. Essa aqui, realmente, obrigado, Betânia. Eu tinha pulado dessa Yasmin. Desculpa, viu, Yasmin? Então, aqui no caso, inclusive, está até numa das observações que eu destaco à frente. Então, você cursou a disciplina de Libras na intenção de... provavelmente, primeiro só fazer, né? Então, ou você pretende apresentá-la como atividade complementar de graduação? Você consegue ligar o microfone ou escrever aqui para me esclarecer? Então, eu tinha feito Libras no 2º só por fazer mesmo, porque eu não sabia que para adicionar a licenciatura no outro, Libras também era requisito. Ah, sim. Então, aí você não apresentou ela como ACG, não, né? Você só fez ela. Ah, não. Então, ótimo. Então, você pode continuar fazendo a licenciatura, tá? Sem precisar fazer ela de novo. Então, é como se você já tivesse feito. Ah, sim. Obrigada. Tá? Aí você tá indo agora pro 3º? Como que é? Então, eu estava fazendo o 2º, eu fiz no ano passado, aí esse período eu tranquei. Aí eu vou voltar agora no 3º.
Ah, ótimo. E aí, se você quiser dar prosseguimento, então agora é fazer Fundamentos da Educação, tá? Libras, você já está feito, já fez. Uhum, tranquilo, obrigada. Nada. E aí, desculpa aqui por ter pulado a questão, mas acho que as outras, estou até voltando aqui. Yasmin Manuela, ok. A do Henrique eu respondi aqui também. Então, beleza. Então, tá. Estudantes do currículo atual, 17 semanas, podem cursar até 3 disciplinas teóricas por semestre. E por que essa limitação? A gente tem 2 provas por semestre, tá? E essas provas acontecem em 2 sábados. Vou mostrar aqui aquele calendário colorido que a gente tem. Essas provas, gente, as datas, então não é uma definição do professor. A PUC virtual em diálogo, né, com outras instâncias da universidade. Então, quando esse calendário é construído, esse que a gente consulta para saber quando tem feriado, quando tem recesso, então as provas estão aqui. Então, no próximo semestre, a gente vai ter prova no sábado, dia 25 de setembro, a primeira, e a segunda no sábado, dia 20 de novembro. Então, as datas de prova estão sempre definidas aqui. Deixa eu até mandar esse calendário para vocês, o link aqui pelo chat, quem quiser acessar. E a reavaliação já está marcada para o sábado, dia 11 de dezembro, tá? Então, as provas estão por aqui. Antes de eu escutar a Gabriela, deixa eu só ler aqui a questão da Agra. Então, você só não pode incluir essa disciplina de... Ah, então você está falando com a Yasmin, né? Obrigado. Então, você só não pode incluir essa disciplina de Libras na planilha de ACG. Isso mesmo. Senão, ela vai contar como ACG e aí vai ficar, de fato, faltando na licenciatura. Isso mesmo, Águida. Muito obrigado. Gabriela? Ô, Vilmar, uma dúvida. Então, por exemplo, eu escolhi fazer as 2 disciplinas, Libras e Fundamentos da Educação, ao mesmo tempo. E aí eu tenho que fazer lá uma outra EAD que é obrigatório do meu currículo, por exemplo, neuroanatomia, por exemplo. Aí, quando chegar no sábado, no dia 25/9, eu faço as 3 provas no mesmo dia? Isso. Nossa, entendi. Por isso que tem que pensar, a gente coloca essa limitação, tá? Todas as disciplinas virtuais, as provas acontecem nesse dia, sejam as do bacharelado, que tem no currículo novo, né? Sejam as da licenciatura. Então, por isso que a gente... O tempo é grande, né, gente? É de 14 ou 14h30, agora, né? Eu sempre confundo o horário de começo, mas é de 14 ou 14h30 às 19 da noite. Então, dá tempo de fazer 3 provas com tranquilidade. Mas aí tem que se organizar para o sábado, né? Então, não é um sábado que dá para passear, infelizmente. Mas as provas em si, elas não são tão complexas, né? Mesmo de fazer. Mas, perfeito, Gabriela. Então, você já vai ter uma disciplina que vai ter provas nesse dia. Então, fazendo as da licenciatura, então isso é legal de avaliar. Então, será que eu faço 3 disciplinas pensando que eu vou ter que fazer as 3 provas no mesmo dia? Ou eu acrescento só de fato uma para fazer só 2 provas no máximo, né? Mas o conteúdo, de fato, tá, gente? Ele não é tão puxado, não. Então, mas vai dar organização mesmo, da autonomia de cada uma, né? A Águida aqui, né? Se forem 3 disciplinas, a pessoa enlouquece. Tem gente, Águida, que pede para fazer 4, assim. A gente, de vez em quando, autoriza, a gente avalia o currículo, o que a pessoa está devendo com os estágios, mas é nesse caso, igual eu falei, né? Assim, eu estou com bolsa do ProUni, mas eu preciso muito formar e eu quero concluir a licenciatura. Às vezes, eu até oriento a pessoa a fazer o seguinte: se forma, fica devendo disciplina na licenciatura, fica um semestre fora, consegue lá sua vaga de emprego e depois você volta para cursar o que ficou faltando. Isso é possível também, tá? E aí, nesse caso, até porque o estudante ele paga, depois que ele fica esse semestre fora, ele pode, eu vou apresentar isso daqui a pouquinho, pleitear uma bolsa de 50% de desconto, né? Só que aí ele já vai estar trabalhando, vai ter o dinheirinho dele ou dela, né? Então, formas mesmo aí da gente fazer essa gestão da nossa carreira, né? Mas eu acho que é uma avaliação de todo mundo, e isso que você está dizendo é importantíssimo, né? Então, para você é puxado, então vá mesmo devagarzinho aí para você ter a melhor experiência possível. E antes de eu ler aqui da Ana Elisa, o currículo, né? Os de 20 semanas, vocês então podem cursar somente o que tiver já em oferta para o currículo de vocês. Inclusive, eu vou mostrar aqui no site, gente, no site da licenciatura, eu já deixei lá essas informações, eu vou mostrar isso para vocês já já. Então, qualquer pessoa que ficar com dúvida, assim, o que eu posso me matricular? Então, eu coloco lá assim,
o que está em oferta do currículo 17 semanas e o que está em oferta do currículo de 20. Então, eu vou mostrar onde vocês acham essas informações também. E aí, Anelisa, boa tarde, bem-vinda. Então, em relação aos estágios da licenciatura, não há risco de atrapalhar os estágios do bacharelado, digno de ser ao mesmo tempo? A princípio, não, tá, Anelisa? Mas eu acho que vai, de fato, da vida de cada um, da realidade de cada um. E até pensando que, para além de estudar, né, a gente tem uma vida aqui fora. E uma boa parte de vocês são estudantes e trabalhadores ao mesmo tempo, né? Então, de fato, fazer muita coisa ao mesmo tempo, tendo essa outra vivência, fica um pouco puxado, mas não é difícil. Inclusive, às vezes, a gente consegue articular de ter os 2 estágios no mesmo campo, né? Mas isso depende muito da organização de vocês e de que estágio que você está fazendo no bacharelado. A gente teve, por exemplo, há um tempo atrás, a experiência da Rafaela. Rafaela, inclusive, mais à frente vocês vão conhecê-la, que ela vai se tornar uma das nossas tutoras a partir do próximo semestre. Então, ela se formou pelo, né, ela fez o bacharelado em São Gabriel, e ela fez a licenciatura durante o bacharelado, e ela conseguiu conciliar, então, olha só, o campo do estágio do bacharelado ser, ao mesmo tempo, o campo do estágio da licenciatura. Obviamente, ela tinha 2 professoras supervisoras e práticas diferentes, mas feitas no mesmo estágio, né? No mesmo campo, desculpa. E aí ela produzia relatórios, né, diferentes para cada uma da atuação que ela estava executando. E ela ainda fez uma coisa super bacana, que ela gostava tanto do campo da educação, tanto desse espaço da docência, que ela não só fez disso o campo dos 2 estágios, do bacharelado e da licenciatura, mas foi o campo onde ela fez a pesquisa de monografia, o TCC, o trabalho de conclusão de curso dela. E até aproveitando que eu estou falando em TCC, não existe TCC na licenciatura, tá? O trabalho de conclusão de curso é só do bacharelado. A licenciatura é só as 8 ou 7 disciplinas teóricas e 2 estágios e acabou mesmo. Aí vai, de fato, Anelisa, da organização de cada um, mas, a princípio, não fica tão complexo, não, mas tem essa organização, tá? E aí, até interessante refletir a respeito disso, que tem um momento do bacharelado que vocês cursam 2 estágios ao mesmo tempo. E aí, aí sim precisa se organizar, porque será que da licenciatura vai ser um terceiro? E aí, então, tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Então, mas se eu não estou fazendo mais disciplina teórica, é só o estágio, então já não fica tão complexo, tão puxado, tá? Mas é igual o estágio do bacharelado, né? Então, é a supervisão em 1 hora, 1h30 de campo, né? Por semana, não é tão complexo, não é tão puxado assim. Não sei se eu te respondi, qualquer coisa, qualquer observação, pode ligar o microfone e escrever aqui. Ok? E aí, então, as disciplinas, elas são cursadas pelo nosso ambiente de aprendizagem virtual, que é o Canvas, que vocês estão... Quem não conhecia antes, passou a conhecer depois do regime remoto, né? Mas é só o Canvas, não tem Teams, tá? É só o Canvas mesmo. E igual eu falei mais cedo, não tem aulas síncronas, né? Mas é o conteúdo que já está ali registrado na plataforma. Os estágios, eles podem ser cursados em qualquer espaço de educação de qualquer localidade. E aí, diferente do estágio da graduação, do bacharelado, que a gente já tem os campos, e você vai lá, faz a matrícula, né, já tem aquele espaço garantido, esse aqui é a própria estudante que busca. Então, tem gente assim, eu posso fazer onde eu cursei ensino médio? Pode. É só você ir lá na escola, conversar lá com a direção, com a coordenação pedagógica, se eles autorizarem e quiserem te receber. Aí você constrói o seu plano e a professora do estágio orienta toda essa parte burocrática direitinho, aí faz a mediação com o PUC Carreiras, que é o nosso setor de estágio, e aí você pode, né, fazer essa parte aí da formação nesse espaço sem problema algum. Quem não consegue esse campo, a gente tem algumas escolas que já têm parceria, tá? Escolas estaduais, que têm algumas demandas específicas, que a gente tem trabalhado. E eu estava falando mais cedo, né, até a partir do início da pandemia. Essas escolas, então, já têm nos buscado, né? Então, porque os professores têm tido algumas dificuldades, né? Então, de estar virtualmente com os alunos, então eles querem a nossa presença, eles querem o nosso apoio, né? Então, a gente tem alguns campos aí já pré-estabelecidos, mas a gente também tem um projeto que funciona aqui dentro da PUC, né? Então, além desse espaço que você pode procurar, tem essas escolas já parceiras, e a gente tem um projeto que é o PUC Ensina, não sei se todo mundo
tem conhecimento a respeito dele, mas que ele tem sido utilizado como um campo não só da licenciatura em psicologia, mas de todas as nossas licenciaturas. E nesse projeto, a gente se aproxima de alguns jovens do ensino médio, a gente produz material didático, a gente grava alguns vídeos, então é como se fosse uma espécie de cursinho pré-vestibular, mas sem muito o formato do cursinho mesmo, né, de aula síncrona. Mas a gente faz algumas aulas, produz material didático e alguns vídeos que vocês debatem as dúvidas que os estudantes de ensino médio nos enviam, tá? É super interessante, então, para quem não conseguir campo nenhum, então tem alternativas, mas, né, nesse momento a gente também tem trabalhando, quem já tem experiência docente, pode apresentar a professora, né, essa experiência, e ela vai orientar isso sobre o processo de validação. Então, né, acho que tudo que é possível para o desenvolvimento de competências, né, para o estágio, isso tudo a gente tem trabalhado aí, de fato, para efetivar, tá? Então, o estágio... Diga, Gabriela. Ô, Vilmar, uma dúvida que você acabou de tocar nesse ponto. Quem já dá aula há algum tempo já consegue? Porque, no caso de ensino superior? Tem que apresentar essa experiência para a professora, tá? Para fazer essa validação, mas é possível sim. Seria o que? A carteira de trabalho assinada, por exemplo? Ah, tá. Não. Isso também. Tem um pouco dessa comprovação que é burocrática, que eu não sei muito te detalhar, porque eu não tenho acesso a esse sistema, mas tem isso sim. Mas, no geral, a professora, ela pede, assim, algum tipo de escrita, algum tipo de análise, sabe? Você não precisa ir para o campo, mas você precisa cumprir o estágio. Ah, entendi. Porque no meu caso eu já dou aula já há alguns anos. Então, talvez me ajudaria, né, o fato de eu já dar aula. Isso. E aí, mas uma coisa que eu sempre, né, convido a refletir, Gabriela, obviamente que tem a ver com condições de vida, né? No que for possível você dispensar, eu acho que é bem-vindo, né? Porque otimiza mesmo, né? E um pouco da sua formação. Mas, ao mesmo tempo, isso, inclusive, eu converso muito com estudantes que já vêm com uma outra formação para o bacharelado também, né? Igual esse semestre eu estou como estudante no estágio, que como ela já tem uma outra formação próxima, ela dispensou várias disciplinas. E ela está fazendo comigo um estágio de uma disciplina que ela dispensou. Só que ela está tendo muita dificuldade com o estágio, porque ela viu esse conteúdo numa outra ciência. Então, como a gente trabalha na psicologia, então, às vezes, quando a gente dispensa algo, a gente perde a experiência de aprender dentro daquele outro espaço, né? Mas eu acho que é uma avaliação que ela precisa ser pessoal e dentro das suas condições de vida. Mas eu gosto de fazer esse convite também, né? Então, até mesmo quando eu fui entrar nessa minha formação, eu também já era professor. E eu quis fazer os estágios, inclusive, por exemplo, no mestrado eu fiz estágio docente, no doutorado eu fiz estágio docente, e já sendo professor, exatamente que eu queria ter essa experiência desse outro espaço, sabe? E enriqueceu demais. Obviamente é investimento de tempo, de vida, né? A gente precisa dedicar, é dinheiro também, né? Tempo é dinheiro também, vamos pensar assim. Mas, para além disso, tem a experiência em si, ela contribui demais. Mas é possível sim apresentar, tá? Caso você opte, também, né? Como você trabalha e está estudando ao mesmo tempo, eu acho que é algo válido mesmo para otimizar aí a sua formação. Entendi, não é, mas eu concordo com você, porque psicologia é outro olhar, muda muito. Você tem razão, obrigada. Não, isso mesmo. Então, a parte, né, das disciplinas teóricas é totalmente virtual, mas todo mundo precisa se organizar para esses 2 sábados, que estão nesse calendário que eu enviei o link aí mais cedo, que acontecem as nossas provas. E aí, enquanto a gente tiver com pandemia, essa prova vai acontecer dentro do próprio Canvas, tá? Mas essa prova, gente, ela precisa, por exigência do MEC, ser presencial. Então, só durante a pandemia, ela está acontecendo no próprio ambiente de aprendizagem virtual. Vamos supor que no 1º de 2022 a gente já, né, vamos ter uma esperança de estar numa situação de saúde melhor. Se for possível, quando não tivermos mais pandemia, aí as provas têm que acontecer dentro da universidade ou dos polos. Então, é onde vocês estão fazendo o curso, tá? E aí, essa prova presencial, Vitória, hoje, para a disciplina de Libras, ela também está acontecendo dentro do próprio Canvas. E quando ela voltar a ser
né, quando a gente também estiver fora desse contexto de pandemia, ela vai ser dentro da unidade, dentro do polo também. Tá? Não sei se eu te respondi, se você quer, ou é isso mesmo. Qualquer coisa pode ligar o microfone, me envia aqui um ok. Se eu... Não, beleza, isso mesmo, tá? Aqui o calendário eu já mostrei, então não precisa falar dele mais. E aí, sobre as inscrições, deixa eu até já mandar aqui no chat, gente, o link do formulário para quem quiser a declaração de presença, tá? Depois eu vou reapresentando ele aqui. Então, quem é estudante, a matrícula é pelo SGA, no mesmo calendário de matrícula que vocês vão fazer o plano de ensino de vocês para o próximo semestre, é no mesmo sistema. A diferença é que vocês precisam, né, buscar... As disciplinas da licenciatura estão registradas na unidade São Gabriel. Então, mesmo quem é de outra unidade, não estou achando essa disciplina, o que eu faço? É só buscar. Aqui ficou pequenininho, mas... Eu posso até mandar isso para vocês, mas tem essa orientação no site, vou mostrar ele já já. É só buscar, então, Núcleo Unidade São Gabriel, curso Psicologia e Licenciatura, turno virtual, aí vocês vão achar as disciplinas, tá? É pelo próprio SGA, naquele local onde vocês fazem a inscrição, isso para quem é aluno nesse momento, né? E aí aqui eu coloquei essa observação. Quem é do currículo de 20 semanas? Enquanto for estudante, se vocês desistirem do curso, perde esse benefício, tá, gente? Então, é só quanto for estudante. Então, se desistir, perdeu o benefício. Se graduou, integralizou o bacharelado, perdeu o benefício também, né? Então, enquanto for estudante, vocês podem cursar a licenciatura sem custo. Isso não é uma bolsa, tá? Isso é um benefício que está vinculado a este novo currículo. E quem é de 17 semanas... tem as bolsas que a PUC oferece. Então, tem a Bolsa Social da PUC. Quem tiver a Bolsa Social da PUC, ela contempla a licenciatura também. E aí as regras são a mesma. Formou, perdeu a Bolsa Social para bacharelado, perdeu a Bolsa Social para licenciatura também. Tem o Bolsa do ProUni, 50%, 100%, não importa. Tem ela para o bacharelado, você consegue fazer a licenciatura com o mesmo desconto também. Mas integralizou bacharelado, infelizmente perde a bolsa na licenciatura. Alguns editais do FIES contemplam a licenciatura também, não todos. Então, se você tem FIES nesse momento, procura o setor de bolsas para verificar qual é o seu edital, para saber se pode incluir a disciplina da licenciatura, ou qualquer coisa, vocês podem me escrever, eu vou deixar meu e-mail aqui no final, que eu posso ajudar vocês a verificar essa informação também. E aí, deixa eu escutar a Lívia e depois vou ler a pergunta aqui da Diana. Ei, gente, tudo bem? Tudo bem, Vilmar? Eu só queria confirmar o que você falou no início agora que eu perdi, eu acabei não entendendo. Se eu estou matriculada hoje na PUC, e em função, né, da pandemia, eu estou no modelo virtual, eu consigo fazer a licenciatura sem custo? Eu acho que eu ouvi errado, né? Entendi. Não pela modalidade, é pelo seu currículo. Então, você mesmo sendo obtenção, você é do currículo de 20 semanas, não é? Você chegou aqui a partir de 2020, certo? 2021. Eu entrei no primeiro semestre desse ano. Você entrou agora. Então, então, por exemplo, você está entrando de férias ainda, você ainda está tendo aula, não tá? Isso. Então, beleza. Então, para você, a licenciatura não tem custo. Então, eu posso fazer minha primeira disciplina de licenciatura sem custo? Nossa, que felicidade! Agora é certeza. Só, igual eu falei, só essas desse currículo, que por enquanto Sim. é a de Libras e Fundamentos da Educação. Só tá essas ótimo. duas, tá? Mas conforme você for caminhando, as outras vão passar para esse currículo novo também. Tá bem. Obrigada. Então, você é do currículo novo, então você pode fazer ela sem custo. Que bom. E aí, Diana colocou, eu estou no primeiro período, vou olhar isso só no fim do segundo. Perfeito, Diana. Tá? Então, no próximo, você já sabe, né? Quando você for fazer a sua matrícula para 2022, que você já vai poder incluir as disciplinas da licenciatura, tá? E Vitória, estou indo para o terceiro semestre, não sei se sou 20 semanas, mas aparecerá para a minha matéria de licenciatura designada ao terceiro período ou eu escolho de acordo com o Campus São Gabriel? Se você não encontrar lá na sua grade, é só incluir ela buscando pelo curso no São Gabriel, igual está nessa imagem que eu mostrei. Mas, Vitória, você começou quando o curso? Você começou esse ano ou ano passado?
Se foi esse ano passado, certamente, e você ainda está tendo aula, né? Quem é 17 semanas já entrou de férias já, há algumas semanas. Só quem é das 20 que está tendo aula ainda. Aí, ó, você está tendo seu juízo. Então, você é 20 semanas letivas, tá? Então, você também está contemplada nesse currículo que faz a licenciatura sem custo. Tá bom? E aí a gente também tem uma política de bolsas, tá, gente, para ex-estudantes, para quem já graduou, inclusive, né, se vocês... eu conheço alguém que se formou em psicologia pela PUC. Então, ajudem a divulgar, a gente tem esse edital de bolsas para ex-alunos, infelizmente é só para quem é ex-aluno da PUC, né, tem pessoas aqui que se formaram em outra instituição, né, mas... Inclusive, se vocês quiserem saber dos valores da disciplina, é só me escrever, vou colocar aqui o e-mail que eu envio para vocês logo mais. Mas esse edital de bolsas, ele é atualizado todo fim de semestre e sempre sobram essas bolsas, tá? Então, nos ajudem aí a divulgar. E aí, só para eu finalizar aqui a apresentação e a gente vai conversar mais, que eu já falei isso aqui, mas eu quero, de fato, deixar bem destacado aqui pela apresentação. Quem está cursando alguma disciplina da licenciatura como atividade complementar, igual a gente teve a Yasmin que falou que fez ela, a princípio, a disciplina de Libras como optativa. Ela fez porque ela se interessou pelo conteúdo, e eu acho que a gente tem que se interessar mesmo, até por questão de nicho de mercado, né, gente? As pessoas que não se comunicam pela linguagem oral, elas também precisam de nós, da nossa escuta, né? Então, a gente precisa se aproximar, assim, da língua brasileira de sinais. Então, você pode fazer a disciplina, ou qualquer outra disciplina da licenciatura, só pelo conteúdo, olha que legal essa disciplina, deixa eu cursar. Beleza, é possível, tá? Se você não apresentá-la para ela no seu curso como atividade complementar, a qualquer momento você pode voltar e fazer o que sobrou aí da licenciatura, ainda dentro do curso ou depois de já ter formado, tá? Agora, se você apresentar essa disciplina como atividade complementar para o seu curso, aí, nesse caso, ela não vai valer mais para a licenciatura. Aí você vai ter que cursar uma outra coisa para continuar cumprindo a carga horária, tá? Então, se você tem dúvida ou se você pretende, aí, num momento futuro da sua vida, completar a licenciatura, não apresente as disciplinas que você fez como ACG, tá bom? E aí, aqui, eu vou mandar essas informações aqui também, né, mas... o e-mail, qualquer dúvida, qualquer outra questão, embora a gente vá conversar, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho o site também, mas qualquer coisa me escrevam, licenciaturapsicologia@pucminas.br, né? Então, pode fazer perguntas sobre processo da matrícula, qualquer auxílio que vocês precisam para dialogar com algum professor, vocês podem me escrever, sugestão, reclamação, inclusive reclamação, tá, gente? Me escrevam. A gente, na verdade, eu não acesso mesmo as salas de aulas, e a minha função é de assessor pedagógico. Na verdade, eu estou aqui exatamente para escutar vocês e para fazer aí uma ponte, né, das questões de vocês com os professores. Mas eu preciso ter registro de algumas informações. Então, qualquer coisa que aconteça, me escrevam também, tá? A gente está aqui para dialogar e porque a gente quer que vocês tenham a melhor experiência possível aí com a formação, com a licenciatura, né? Matheus mandou aqui uma questão. Boa tarde aí, bem-vindo também, Matheus. Algumas das matérias da licenciatura têm equivalência com as optativas do bacharel? Olha, a gente já teve casos de algumas pessoas que pediram essa equivalência. Tem uma ou outra que alguns dos currículos isso é possível. Só que aí tem esse risco, tá, Matheus? Depois, se você quiser voltar e terminar a licenciatura, se você fizer essa equivalência, ou você integraliza a disciplina no bacharelado ou na licenciatura. Nos dois espaços ao mesmo tempo, não é possível, tá? Fica faltando horas num lugar ou no outro. Então, a gente tem até essa observação junto às coordenações, tem essa disciplina de educação e inclusão. Alguns currículos têm uma disciplina muito parecida. Não é a mesma, tá, gente? Inclusive, a minha recomendação é façam a do currículo de vocês com a professora presencial, porque a disciplina da licenciatura, ela está muito voltada para didática e ensino. Ela é diferente da prática da disciplina do bacharelado, que está para intervenção, que está para atuação, para escuta com aquela pessoa.
Então, embora a disciplina tenha nomes parecidos, o que é ensinado numa e na outra é bem diferente, tá? Não sei se eu te respondi, mas essa disciplina em especial eu já vi algumas pessoas pedirem essa equivalência, e aí a observação que eu faço é sempre essa. Se você está fazendo a licenciatura e pediu a equivalência dela no bacharelado, ela para de valer para a licenciatura, e aí você fica devendo horas na licenciatura, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês rapidinho o site e falar também que tipo de informações vocês encontram lá. Obrigado aí pelo retorno, Matheus. Eu vou mandar aqui o link do site, né, mas é essa nossa página. Aqui a gente explica um pouco dessa organização, inclusive boa parte das informações que eu falei com vocês hoje está aqui. Mas, por exemplo, eu não expliquei as ementas das disciplinas, então aqui vocês acham, o que é cada disciplina? O que eu vou estudar em Fundamentos de Educação? O que eu vou estudar em tecnologias, né, e práticas, né, didáticas? Então, o conteúdo das disciplinas está aqui nesses 2 documentos, vocês conseguem, deixa eu dar aqui mais um para todo mundo enxergar bem essa página. Aqui embaixo eu deixei a grade, aqui as ementas, né? Aqui embaixo, olha, o que está em oferta no currículo 17 semanas? Está escrito aqui. Então, 17 semanas está tudo em oferta, né? Tudo em oferta de acordo aí com as diretrizes curriculares. Só que eu já chamei a atenção aqui, olha, a disciplina de Libras e de Fundamentos não vai ter oferta mais com 17. Quem precisar cursar essa disciplina já vai fazer ela com 3 semanas letivas a mais. E aqui eu deixo um documento, que quem quiser, por exemplo, acompanhar a ordem das disciplinas que vão deixar de estar ofertadas com 17 semanas e vão entrar no currículo de 20, pode acompanhar por esse documento aqui. Quem é externo, gente, quem já é formado, vai entrar neste currículo, 17 semanas, tá? Então, é interessante baixar esse documento, inclusive eu atualizei ele hoje, né? Então, as informações aqui estão bem certinhas para que todo mundo possa se organizar para a matrícula. Quem é do currículo de 20 semanas, tá aqui. Então, no próximo semestre, só pode cursar Libras e Fundamentos da Educação. E, como eu disse, não importa qual você queira começar, e para quem está começando, se quiser fazer as 2 ao mesmo tempo, pode, tá? Mas depois tem que aguardar a transição, e aqui tem um documento que fala como a transição vai acontecer. Aqui tem mais informações como que é a inscrição. Aqui eu falei mais de quem é aluno, né, que é pelo SGA. Quem é externo, a inscrição é pelo site, né, tem aqui o link. Aí é só fazer um cadastro. Os documentos não precisa levar presencialmente nos polos nesse momento, é só digitalizar e enviar mesmo, né? Pelo próprio sistema para o nosso CREA, que é o Centro de Registros Acadêmicos. Demora um pouco, tá, gente, para fazer a validação. Então, o CRA, ele confere, ele vai verificar o seu diploma com a instituição onde você se formou. Depois, ele me envia o histórico de vocês para eu ver se tem algum conteúdo que pode, né, ser dispensado da licenciatura. Mas qualquer coisa, por exemplo, se isso aqui demorar demais, me escreva, né, para eu verificar como que está a situação da sua matrícula. Quem é pós-graduando, né? Então, por exemplo, quem está fazendo pós-graduação hoje no IEC, que é o nosso Instituto de Educação Continuada, que é onde estão os nossos cursos de especialização, se você tem bolsa para uma pós, essa bolsa se estende à licenciatura também, tá? Caso você queira cursá-la ao mesmo tempo. Aqui eu chamo a atenção da licenciatura, tem algumas informações e eventos, e aqui tem o nosso e-mail também. Vou até copiá-lo aqui e mandar para vocês aqui no chat, mas vou enviar o link aqui dessa página também, para quem quiser, né? Qualquer informação da licenciatura, não descobriu informação pelo site, quer conversar a respeito, pode, né, me escrever, qualquer coisa, até me manda o telefone que eu ligo, né, converso com você sem problema algum. Acho que de informações, assim, da exposição é isso. Deixa eu ver se alguém quer mais perguntar alguma coisa. Não sei se Betânia quer falar algo também, Betânia, assim, que você viu aí que eu deixei passar. Boa tarde, Vilmar, tudo bom? Tô bem, e você? Tudo jóia. Regina, eu queria te perguntar o seguinte, eu vou colar a grau agora, eu terminei o curso
Eu fiz psicologia e estou terminando agora, mas não colei ainda. Então, no caso, eu sou considerada ainda aluna, e caso eu queira puxar essas disciplinas e fazer licenciatura, como que eu sou considerada? Que agora eu não sei se eu sou, se eu sou ex-aluna, se eu sou aluna agora, se eu posso dar continuidade, né? Como que ficaria o meu caso? Entendi. Então, no seu caso, Regina, você completou as disciplinas? Não ficou nada pendente? Não, eu já estou apta a colar grau. Inclusive, também tem um outro detalhe que eu gostaria de ver com você. Se você preferir, depois a gente pode olhar, eu posso te ligar, eu tenho seu telefone e tudo. Porque eu já fiz, eu tenho licenciatura. Eu fiz letras na UFMG, eu me formei em 2001. Então, eu acredito que eu tenha algumas matérias, né, que possam, não sei, esse seu currículo parece ser bem novinho, mas talvez eu tenha alguma coisa que eu possa eliminar. E no caso, se eu animar e já quiser continuar e fazer essas disciplinas da licenciatura, caso as que estão faltando para mim, se eu posso ir direto, no caso, então, e colar grau também e continuar aluna, e como que seria, não sei. Entendi. Você está com bolsa? Sim. Não, entendi. Então, o que acontece? Como você integralizou o bacharelado, você vai perder a bolsa. Se você tivesse deixado, sei lá, um estágio ou, sei lá, o último da monografia sem fazer, aí então você conseguiria. Tinha que ter ficado algo pendente. Então, como você integralizou, você já não vai ter a bolsa mais, tá? Entendo. Mas aí, o que eu te sugiro mesmo fazer? Então, né, cola grau, vai vivenciar esse primeiro semestre aí, né, de construção de carreira, que ele é um pouco complexo. Então, até porque o edital ele tem um tempo para você poder pleitear a bolsa de ex-aluna. Não pode ser no semestre imediato, tá? Então, dependendo do edital, pode ser um semestre depois, mas tem uns editais que você não pode ter vínculo no ano. Então, você tem que ficar um ano fora da PUC para poder pleitear essa bolsa. Então, tem que ler o edital todo direitinho. Mas, então, eu te sugeriria essa parte. Então, cola grau direitinho, né, igual você já está fazendo mesmo, e aí depois você volta e, de fato, concorre a essa bolsa e faz a licenciatura com metade do valor. Entendi. Obrigada. Tá? E aí, certamente, como você já tem uma licenciatura, a gente vai fazer essa avaliação de alguma disciplina que a gente possa dispensar. Como a parte das disciplinas são muito específicas, então nem sempre a gente consegue tudo. Mas, por exemplo, se você tiver feito Língua Brasileira de Sinais na sua outra licenciatura, essa você não vai precisar fazer de novo, por exemplo, tá? Certo, mas eu acho que você falou uma coisa que foi muito interessante, que após 20 anos, né, que eu me formei, seria muito interessante para mim rever tudo isso, fazer tudo isso novamente com esse olhar diferenciado, voltado mesmo para a psicologia. Então, eu acho que não seria interessante eu eliminar, porque são duas coisas completamente diferentes, completamente assim, né? São duas coisas diferentes, com olhares diferentes. Então, acho que valeria a pena, assim, depois de 20 anos, né? Eu até me reformular, refazer tudo, e com esse olhar também voltado para a psicologia. Eu acho que foi uma coisa bacana de você ter. Ah, não, que legal. Que bom, então, essa avaliação, que eu acho que pode ser importante, sim. Eu vou ler aqui a questão da Anelisa, mas, Lívia, a sua mão ela está levantada da outra vez ou você levantou ela de novo e você quer perguntar algo? Foi da outra vez, desculpa. Ah, não, tudo bem, tudo certo. E aí a Anelisa ela pede aqui para eu dar um exemplo de disciplina na qual ministramos depois de formados na licenciatura. Sei que é ligada à psicologia, mas que é perdida, quais seriam? Peço, obrigada pela resposta anterior, não consegui agradecer, mas não, perfeito, bem-vindo, que bom que você está aqui participando com a gente. Na verdade, Anelisa, cada escola, como ela contém, assim, se eu estiver falando do ensino médio, né? Mas se eu estiver falando do ensino médio, cada escola pode oferecer a sua disciplina, a sua criação. Então, você estando dentro desse espaço, e às vezes você entrou ali como psicóloga, né? Mas está vendo que aquele conteúdo é importante, então se constrói, né? Esse conteúdo.
Mas a gente tem visto, então, por exemplo, eu trouxe essa experiência. Eu vou mandar aqui para vocês o vídeo, que vocês conseguem, depois quem quiser assistir, a fala da Natália é super bacana. Então, ela hoje leciona habilidades socioemocionais na rede do colégio. Mas, por exemplo, o Santa Maria, que acho que muitas pessoas ou estudaram lá ou conhecem por conta da relação dele com a PUC, tem uma disciplina que chama Projeto de Vida, que é a disciplina de psicologia. Mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma disciplina que chama psicologia, alguma mesmo sobre relações, sobre, igual eu falei, trouxe esse exemplo de relações raciais e gênero, que a prefeitura daqui de Contagem implementou, mas para a formação de professores. Os cursos técnicos têm um monte de disciplinas de psicologia, né? Então, que falam, por exemplo, sobre ética, sobre valores morais, sobre comportamento organizacional. Tem um artigo que eu vou começar a trabalhar na disciplina no próximo semestre, que é super legal, que é uma experiência de um professor que ele está formando, ele dá aula no curso de marketing, no técnico em marketing, que tem uma disciplina de psicologia social, então, para quem está fazendo o curso técnico em marketing, mas ele também leciona no técnico de administração, que tem uma disciplina de recursos humanos e que tem uma disciplina de comportamento organizacional, e ele dá aula num terceiro curso na mesma instituição, que tem disciplinas de outras coisas. Então, na verdade, o conteúdo é diversificado, e é uma aplicação, Anelisa, do conhecimento da graduação. Então, tem cursos, por exemplo, de segurança no trabalho. O que a gente dá aula de psicologia lá? Provavelmente de psicologia do trabalho. Então, é sobre o sentido do trabalho, o adoecimento no trabalho, saúde mental no trabalhador. Então, o que a licenciatura faz é te ensinar como fazer este conhecimento do bacharelado virar seu instrumento dessa transmissão mesmo de conhecimento que você vai fazer nesses outros espaços, mas que começa na educação infantil e chega até o ensino médio técnico, né? Os cursos profissionalizantes. Então, não tem uma disciplina, mas você pode buscar artigos, como, por exemplo, com esses relatos de experiência, que você vai achar um monte. Então, os cursos técnicos, eu não sei dizer um que a gente não está. Então, técnico em enfermagem, tem disciplina de psicologia, né? O de administração, tem disciplina de psicologia, patologia tem, recursos humanos, assistente administrativo, acho que quase todos os cursos técnicos têm disciplinas para a gente da licenciatura, e a gente, então, chegou com a reforma do ensino médio, por enquanto, nas escolas particulares, né? Então, todas elas também têm a sua configuração de disciplinas, e a gente tem chegado aí na educação infantil, no fundamental também. Tá? Então, não sei se eu te respondi, mas é uma variedade muito grande. A Agra escreveu aqui que fez Psicologia Social semestre com a Luciana, indiretamente ela foi minha aluna, isso mesmo, né, que a gente fez a disciplina em parceria. Vai ser sim, Agra, e certamente você também vai se encontrar comigo em outros conteúdos aí do bacharelado. Obrigado mesmo por ter participado aqui. Renata foi da minha turma esse semestre, né, Renata? Obrigado aí pelo elogio. Alguém mais tem alguma questão? Eu cheguei a sugerir, viu? Mandei no formulário de avaliação que vocês podem fazer uma rodada de aula em cada unidade sobre os temas que vocês estão trazendo, que é uma ideia super bacana para a gente aprofundar com vocês. Ficou um gostinho de quero mais, viu? E parabéns pelo seu trabalho aí, sempre super conectado. Não sei como que você dá conta de tanta coisa. Muito bacana. Obrigada. Obrigado. E essa sugestão que vocês mandaram, eu não consegui ver todas ainda, eu já comecei a ver das minhas turmas, mas isso que você está trazendo, a gente, inclusive, começou a discutir para fazer no próximo semestre, sabe? E aproveitar que enquanto a gente está virtualmente, mas depois presencialmente, a gente faz conferência também, qualquer coisa, né? Porque, assim, eu dei aula até presencialmente em Poços de Caldas, né? Eu dei aula em todas as unidades. Eu não estou nesse momento em Poços e na Praça, mas em 2019 eu lecionei em todas as unidades, sem exceção. Então, tem estudantes que acabam mesmo me conhecendo, mas a gente quer fazer sim, essa sua sugestão é bacana demais, né? Eu vou até registrar isso aqui, a gente vai marcar uma reunião agora acabando as aulas para avaliar mesmo a disciplina e pensar um pouco coisas que a gente vai modificar para o semestre que vem, mas isso é algo que a gente está com muita vontade de fazer. E aí, dependendo, a gente convida, né? A gente faz como aula aberta e convida vocês que já fizeram também. Muito legal, obrigado. Alguém quer perguntar algo, gente?
Só te agradecer mesmo, Vilmar. Muito obrigada. Foi muito esclarecedor e importantíssimo, né, essa reunião. Que bom que vocês marcaram, né, para esclarecer. Muito obrigada. Ai, não, que bom, Gabriela. De fato, obrigada pelas questões, pela participação. Todo mundo que está aqui preencheu o formulário, porque aí eu vou fazer igual eu combinei com vocês, né? Eu vou enviar a declaração de participação e vou enviar o link para vocês. Tem os colegas da turma de vocês, que vocês sabem, hoje eu fui no espaço tal, aprendi sobre a licenciatura. Então, compartilhe a gravação, né? E aí, qualquer coisa, todo mundo pode me escrever nesse e-mail que eu mandei aí mais cedo, que aí qualquer questão eu ajudo a solucionar ou sano aí qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Algumas coisas eu não tenho acesso via sistema, tá, gente? Mas aí eu aciono as pessoas que podem ajudar aí a resolver. Combinado? Vilmar, Diga. licença, eu não preenchi o formulário, não. Eu não vi. Você está com acesso ao chat, Carla? Deixa eu mandar ele de novo aqui. Eu entrei, era 4h10, talvez eu não tenha pegado ele. Eu mandei no chat agora o link. Tá. É só preencher. Vou deixar ele aberto uns minutinhos, aí nele eu mando a declaração para vocês e o link do vídeo depois, quando eu tiver. Eu vou subir ele para o YouTube, quando eu tiver ok, eu envio para vocês. Tá bom? Tá, obrigada, viu? Mas quem participou, quiser acessar aqui pelo Teams, ainda vai funcionar a gravação antiga ainda. Mas é isso, pessoal. Obrigado a vocês pela presença, obrigado pelas questões, e aí me ajudem a divulgar essas informações sobre a literatura e com licenciatura com os colegas de vocês. Tá bom? Betânia, ela caiu aqui, gente. Eu não sei se ela vai conseguir voltar, mas vou aqui me despedir de vocês em nome dela, também agradecer a presença, tá? Ela acabou de cair. Tá me avisando aqui pelo WhatsApp, tá? Então, estou me despedindo aqui de vocês também em nome da professora Betânia. Diga, Yasmin. Ô, Vilmar, deixa eu te perguntar, teria algum contato que eu possa entrar com você? Não sobre licenciatura. Pode sim, deixa eu mandar aqui o meu outro. Mandei aqui o pessoal também. Beleza, então, vou te mandar lá. Obrigada, viu? Nada. Um abraço para todo mundo, então, gente. Eu vou encerrar aqui a reunião e aí qualquer coisa vocês podem me escrever, tá bom? No mais, para quem eu não encontrar ainda, acho que Clark quer falar, mas bom semestre, bom fim de semestre, boas férias, descansem bastante, a gente se encontra em agosto. Diga, Clark. Tá certo, não, só agradecer, Vilmar, obrigado aí pela explanação bem didática e bastante, assim, delineadora, bem tirou todas as dúvidas e qualquer coisa eu te aperreio por aqui. Combinado. Obrigado. Tá? Obrigado aí por ter vindo. Tá certo. Aí vai lá aproveitar São João, né, agora. Feliz São João aí para vocês também. Aqui tá uma loucura. Não. Por conta que a gente só fica com a inveja, que é só a gente ter tudo dentro de casa. Aqui a gente também tem umas comemorações bem interessantes, né? Não às vezes tanto BH, mas tem as festas, tem a dança, Itabirito, que é aqui pertinho, costuma nesse mês fazer a Julie Fest, que é uma festa sensacional, mas com pandemia... Só no desejo. Não, aqui é dentro do apartamento também, mas a gente faz a festa. Todo mundo vacinado, aí é mais seguro. Isso mesmo. Mas que bom que você veio aí. Tá certo. Um abraço, gente. Tchau para todos. Até mais. Tchau. Tchau.